Olá a todos, estamos iniciando aqui hoje mais um podcast da Nutrial, com a participação do professor José Henrique Sreghini, que retornou aqui para mais uma rodada de discussão conosco, né? E ele vai abordar hoje, a gente vai abordar juntos aqui, né, o tema de ingredientes alternativos para a avicultura. Boa tarde, professor. Ok, tudo bem? Como é que vai você? Olá a todos aí que estão assistindo e nos ouvindo, né? Então, uma satisfação estar aqui com você e com os amigos da Nutrial e quem está aí como audiência, né? Visual ou auditiva. Muito obrigado. Professor, falando hoje, né, em alimentos, em ingredientes alternativos, né, tem tomado uma proporção muito grande, né, na produção animal de uma forma geral, não só na avicultura, né. E o que a gente observa muito, acho que pelo menos com essa alta que teve de insumos, né, de custo alimentar aí dos últimos 3 anos, impulsionado aí basicamente por custo de matéria-prima, né? Então o mercado começou a olhar muito mais, né, para o uso dos ingredientes alternativos, né, nas aplicações, né, em avaliações de campo, né? Então assim, eu queria saber do senhor hoje o que o senhor acha, assim, primeiramente, né, lógico, com a expertise de mercado do senhor e também envolvendo toda essa parte acadêmica e científica, né, do uso e dessa tendência, né, dos ingredientes alternativos de uma forma geral. Bom, acho que nós temos que entender um pouquinho da evolução desses estudos, né? E eu não posso dissociar a utilização de um ingrediente para a ração com o uso de um aditivo. E eu quero pontuar aí as enzimas, né? Então, acho que, mais uma vez, eu brinco com os estudantes e eu falo com eles, a nutrição animal é antes das enzimas e depois das enzimas. Então, a gente quebrou muitos dos nossos paradigmas exatamente porque elas nos propiciaram a utilização de ingredientes que às vezes tinham muita restrição de utilização, exatamente pelos fatores que nós chamávamos antinutricionais, que hoje nem antinutricionais alguns deles são mais. Então, acho que fitase, chilanase, protease e outras enzimas carboidrases ou carbohidrolases, dependendo do conceito, elas modificaram muito o nosso conceito do que é alternativo e tornaram viáveis muitos componentes que antigamente eram difíceis de serem incluídos na ração. Outro ponto que tem que ficar bastante claro, que achei fazendo um pouco da história, né? Parece que todo professor gosta de contar a história. Nós tivemos e temos no Brasil uma das, digamos, tabelas de composição nutricional mais completas do mundo. Ela é utilizada em vários países do mundo. Às vezes que ela é publicada em português, em espanhol e em inglês. São as tabelas brasileiras de aves e suínos produzidas pela Universidade Federal de Viçosa, comandadas aí pelo professor Horácio Costanho. Que inclusive esse ano já vai ter uma atualização agora em março, né? Isso, a versão 2024 vai sair daqui a 2 meses praticamente, né? Um pouquinho mais de 2 meses. Então, isso é importante, ou seja, nós já temos ferramentas para fazer esse processo de uma forma mais eficiente, né? Porque saímos do empirismo, ou saímos de algo que não é tão... ou seja, nós temos números, nós temos dados. Então, nós conseguimos ter ferramentas para formular ações com mais eficiência. Tá? E as enzimas nos abriram mais ainda espaços, né? Então, tendo dados formatados, né, e bem conduzidos, e tendo as enzimas para nos ajudar a quebrar os fatores antinutricionais, nós abrimos muito leque. Claro que milho e farelo de soja, e eu seguiria um pouquinho até a linha de outros ingredientes, né, como sorgo. Eu diria que ele é alternativo porque ele não é produzido o ano inteiro. Porque se fosse produzido o ano inteiro, ele seria praticamente um dos principais, né? As farinhas de origem animal, de uma forma geral, são produtos que dificilmente, né? Claro, valem as restrições aí dos sistemas de produção, né? Se forem produções orgânicas ou alternativas, esses produtos não são recomendados, né? Não estão dentro do escopo. Mas nas produções tradicionais, onde esses produtos entram, eles também são muito interessantes para barateamento de custos, né? Então nós temos realmente digamos, um leque de
produtos disponíveis, de componentes disponíveis para utilização na ração, que é algo espetacular, né? Mas milho e farelo de soja são os nossos padrões, né? Dificilmente nós vamos abrir mão deles na ração, seja numa quantidade única, né? Sendo só o milho o concentrado energético e só a soja o concentrado proteico, mas combinados com outros para barateamento do custo. Até porque nós temos que olhar um outro lado, que é a exigência do próprio animal, do frango, da poedeira, da reprodutora, que cada vez mais se tornam animais onde a gente tem que tomar muito mais cuidado com os níveis nutricionais oferecidos. Professor, e o mundo ideal para o nutricionista, né, seria realmente assim, fazer nutrição com milho, com farelo, né, mas a gente sabe que assim, a cobrança em cima por custo, né, em cima do nutricionista, ela é muito alta, né, na indústria, né. Eu tinha falado até no último encontro, né, que a nutrição, né, ela está envolvida com processo, com manejo, com controle de qualidade, com sanidade, com tudo, mas a gente sabe que o peso maior dos alternativos, né, ele vem pensando em redução de custo. Eu acho que o senhor posicionou muito bem, professor, a questão da aplicação, né, e uso das enzimas, né, em matérias-primas e ingredientes alternativos, né. A gente sabe que os alternativos, né, têm composições, ainda mais pensando em fibras, né, em polissacarídeos não amiláceos e tudo mais, e hoje o que é possível, né, de se extrair dessas matérias-primas com o uso da enzima, né, isso a nutrição também ganha muito, né. Então, queria, assim, até que o senhor pudesse, né, explanar um pouquinho mais, né, de estratégias, pensando em enzimas, né, a gente sabe que tem também outras ferramentas, né, que a gente também lança a mão, né, para trabalhar junto com alternativos, né, seja até pigmentantes, né, pensando em xantofilas, né. Eu queria que o senhor pudesse explanar um pouco mais sobre isso, ou até dar algum exemplo nesse caso. Claro, claro. Acho que nós temos que pensar que a história não é nova, né? Então, desde que se conhece a nutrição animal, se pensa em alternativas. E desde que se faz a formulação com base em custo mínimo, também se pensa em alternativas buscando custo. Então, isso já é um mantra de qualquer nutricionista, que é buscar o barateamento, buscar a redução de custo de ração. A gente sabe que milho e farelo de soja são seguros, né? Claro, existem as questões das micotoxinas do milho, existem as questões do processamento da soja, existem também toxinas da soja, existem também questões de processamento do milho, né? Não, mas são alimentos muito seguros, são alimentos em que nós conhecemos muito sobre eles, mesmo precisando estar estudando constantemente, cada vez mais. O exemplo da sua dissertação de mestrado, a gente vê quanto de variabilidade eu tenho no ingrediente que é o farelo de soja. Então, quanto à origem desse componente é importante. Um trabalho que nós fizemos em parceria com a UNB, onde nós vimos aí que as amostras de milho variam demais, né, de acordo com a origem, ou de acordo com a cultivar, né, que é plantada, de acordo com o solo onde é plantada, do clima, da época do ano. O milho era um grande grão de safra, hoje já é o da safrinha, que é maior que a safra. Então, ou seja, é muita mudança. E a gente está se adaptando a isso. Graças a Deus, né, o conhecimento que a gente tem adquirido no Brasil e a capacidade técnica e competência dos nossos nutricionistas nos permite fazer uma discussão de altíssimo nível nesse ponto de vista. As enzimas vieram para quebrar alguns desses, digamos, protocolos, né, onde a gente sabe que a fibra, que era considerado um fator de restrição nas dietas, hoje já não é mais tanto, né? A gente não só passou a conhecer a fibra do ponto de vista com um potencial energético, ou seja, potencial de retirar componentes que fornecem energia, como também entender o aspecto fisiológico e funcional da fibra dentro das dietas animais, em frangos de corte, em reprodutoras e em poedeiras. Então a gente já está tornando isso de uma forma mais factível para o nutricionista. E claro, quanto mais a gente conhece, mais a ciência evolui, melhores são os resultados, né? Isso tem trazido. Mas eu acho que um dos grandes, digamos assim, ganhos dos últimos anos foi a presença do DDGS, né, que são os solúveis extraídos da produção de etanol, principalmente de milho, outros grãos, mas principalmente de milho, que é um produto que a gente está buscando conhecer mais. Mas veja a importância de se conhecer o processo industrial.
né? Quando você busca conhecer o processo industrial do farelo de soja, agora nós vamos ter que buscar conhecer o processo industrial dos solúveis destilados de milho, né? Então, como isso é importante conhecer? Porque isso determina o valor nutricional do componente. Sim. E determina, inclusive, qual enzima eu vou utilizar, né? Então, se eu tenho um nível de fibra mais alto, eu tenho um nível de proteína de mais baixa digestibilidade, o milho tem um potencial de extração de aminoácidos, a gente pode até achar engraçado isso, mas eu posso aproveitar melhor os aminoácidos do milho com o uso de uma boa protease, principalmente para animais mais jovens ou animais em período de alta produtividade. Então, acho que as estratégias estão muito relacionadas ao conhecimento dessa composição. E a gente já tem ferramentas muito boas. E aí eu vou até colocar um ponto a mais nessa nossa discussão, que é o NIRS, né? Ou seja, os equipamentos NIRS hoje nos dão uma, digamos, uma facilitação na informação que é algo absolutamente espetacular, né? E não é conhecimento novo, Miguel. Ou seja, a gente escuta. Eu entrei na universidade em 1991, desde a época que eu entrei na universidade, nós lemos sobre o NIRS. Agora, quando que ele se viabilizou? Tem que 10, 15 anos, ele se tornou um equipamento extremamente popular nas fábricas de ração, graças a Deus. E o senhor tocou num ponto agora que é o NIR, né, que realmente acho que tem uma relevância muito grande, né, professor? A gente observa o quanto ele está amplamente difundido hoje nas empresas, né, e o quanto o pessoal está utilizando esses dados aí para a tomada de decisão, né? Então, hoje você tem banco de dados, né, que é uma coisa que o senhor fala muito sobre isso, né, você entender, né, sobre a matéria-prima que você está utilizando, né? Então, acho que esse é um ponto aí fundamental, pensando, fazendo gancho, não só para ingredientes alternativos, mas para toda a nutrição de uma forma geral, né? Então, assim, o NIR, eu particularmente sou um entusiasta do equipamento, né? Então, assim, queria só fazer esse gancho também. Eu acho que nós criamos um outro problema para os nutricionistas, para os gerentes de fábrica, é que com a disponibilização dos NIRs, antigamente a falta de dados era um problema, agora o volume de dados precisa ser utilizado, né? Não podemos simplesmente fazer os relatórios e jogar na gaveta ou no arquivo de computador e não saber o que fazer com aquilo. Graças a Deus também essa análise de dados, todo esse processo de desenvolvimento da utilização da análise de dados está se desenvolvendo. Vamos para uma outra inovação que é o NIRS Inline, né? Que é um processo onde eu já começo a introduzir elementos muito sofisticados dentro do processo de formulação, que me permite ajustes automáticos na fórmula, né? Então, cada vez mais o nutricionista está sendo bombardeado por tecnologias de altíssimo nível, né, que vão nos ajudar, eu falo nos ajudar porque eu me incluo entre os nutricionistas, né, mas vão ajudar os nutricionistas e a mim como professor a realmente ter ferramentas muito eficientes para fazer a tão desejada nutrição de precisão, isotecnia de precisão. Professor, eu queria voltar num comentário que o senhor fez a respeito do sorgo e do milheto. Eu queria explanar um pouquinho melhor sobre isso, né? Hoje a gente observa no mercado, né, empresas aí usando de uma forma muito tranquila 100% de sorgo, 100% de milheto como ingrediente, como ingrediente energético, né? E assim, sendo feito de uma forma bem tranquila, corrigindo pigmentação, analisando a matéria-prima, e a gente vê que isso é possível, né? De uma forma muito segura também, né? Só que, ao mesmo tempo, o que a gente observa ainda? Muita empresa tem muito receio, né? Muitos profissionais têm receio até a assimilar, né? Ou relacionar a entrada de um sorgo, de um milheto ou de outra matéria-prima, né? Com queda de desempenho, né? Então a gente ainda observa que tem não um preconceito, mas uma resistência ainda em muitas empresas ao uso, à entrada de um alternativo, né? Então, assim, eu queria que a gente pudesse explanar um pouquinho melhor sobre isso, né? Acho que é interessante também, a gente sabe, né, que toda mudança, né, você tem que fazer uma adaptação em dieta, né? Então acho que são vários pontos aí que eu acho interessante a gente levantar, porque por mais que a gente observe, né, que em alguns lugares já é amplamente utilizado e com muita segurança, em outros ainda tem dúvida, tem receio, tem um pouco de medo, né? Então eu queria explanar um pouquinho mais sobre isso. Às vezes eu acho que as pessoas têm um pouquinho de medo de aprender com situações dessas, né? Eu acho que muitos dos que usaram sorgo e milheto viram que existem muitas vantagens de fazer isso, né?
dessa substituição. Claro que a grande vamos dizer, vantagem de utilização desses compostos é o custo. Né? Então, essa é a principal, vamos dizer assim, principal, Atrativo, né? exato, é o que atrai as pessoas a utilizar um substituto do milho dessa natureza. Mas nós temos que pontuar duas coisas importantes, né? Eu acho que também era interessante se envolver ou se desenvolver um pouquinho a própria cultura agronômica do sorgo e do milheto, né? Então, isso às vezes, o rendimento de lavoura não é tão bom quanto o rendimento do milho. Isso acaba sendo uma restrição de você não ter sorgo. Não digo o ano inteiro, mas você não ter o volume de sorgo que a gente gostaria que tivesse. Que aí são restrições da própria questão da cultura. O milho produz aí 10 toneladas por hectare e o sorgo chega a metade disso, né? Mas, do ponto de vista da utilização em ração, é excelente. A gente fala que a grande restrição tanto, principalmente do sorgo, é a pigmentação de carcaça e de gema de ovo em aves. Quer dizer, nutricionalmente, muito poucas, né? Então, muito poucas. Inclusive, alguma resistência até. Não há tanto problema com micotoxinas dentro da lavoura, dentro do armazenamento, acaba sendo um produto interessante. Existe para suínos aquela dificuldade com a moagem, né? Então, mas em aves isso não acontece. É um produto que até os trabalhos feitos na Universidade Federal de Uberlândia mostram que a utilização dele como grão inteiro claro, dificulta a mistura se for uma ração pelletizada, mas em uma ração farelada ele funciona muito bem, né? Mas é interessante você observar que essas quebras de paradigmas que muitas vezes as pessoas têm é muito pela incerteza mesmo. Eles não conhecem, então tem o receio do que não conhecem. Deveriam experimentar, porque eu acho que muitas vezes eles podem se surpreender com um produto muito interessante. E eu tenho uma experiência que eu tenho de pesquisa, obviamente, de pessoas que utilizaram, é de que o desempenho pode ser mantido com muita tranquilidade. Claro, fazendo os ajustes nutricionais necessários, que aí os formuladores como você podem fazer muito bem. Trabalhando granulometria, perfil bromatológico, né, a matriz nutricional da matéria-prima, né? Então acho que isso é bem tranquilo, né, professor? Mas assim, igual eu comentei, né, a gente ainda percebe muito isso aí no mercado e nosso trabalho é o quê? É conversar, né, explicar, tentar passar essa segurança aí sempre quando a gente está conversando com o pessoal, né? Inclusive o NIS já tem os padrões, já várias aí dos fornecedores de matrizes, né, do NIS já tem do sorgo e do milheto e pode utilizar com muita tranquilidade, né? Quanto mais a gente utilizar, mais a gente vai aprender, né? E quanto mais a gente aprender, melhor a gente vai utilizar. Então, acho que às vezes tem que quebrar um pouco dos paradigmas pessoais, né? E experimentar para ver o que a gente consegue. Muitos já tiveram muito sucesso com isso. Ah, sim. Ô, professor, eu queria voltar agora em outro tema também que o senhor pontuou ali no início, né? Que é o DDG, né? Acho que assim, não tem como hoje a gente falar de alternativo para a avicultura e pelo menos não pontuar o DDG, né? A gente observa quanto aumentou a indústria de etanol, né? Não só no Brasil, mas na América toda, né? Então, hoje se a gente pega dados do IMEA, do Mato Grosso, né? Acho que nos últimos 3 anos, né, dobrou a quantidade de milho moído para a indústria de etanol. Acho que chegou ali próximo de 10 milhões de toneladas, né? Então, assim, é uma quantidade bem significativa, né? E o DDG é um tema delicado, né, professor, que abre margem para muita discussão, né? Pensando no nutricionista, pensando no próprio mercado, né? Hoje a gente sabe que tem indústrias, né, que já estão enxergando o DDG como uma matéria-prima, né? Olha, por exemplo, esse volume de milho moído para a indústria de etanol do Mato Grosso de 2023, por exemplo, né? Então, assim, havia uma matéria-prima com aplicabilidade na nutrição, né? Não como um resíduo ali da usina, né? Que o pessoal tem que se livrar daquilo ali, né? Então, eu gostaria de saber um pouco, professor, o que o senhor vê, né, como as principais oportunidades com o DDG para o mercado, né? Os principais desafios, né? E o que a gente deve estar bastante atento, né, na hora de colocar para rodar na fábrica, né, para mandar isso aí para uma granja, né, para colocar na ração, né? Bom, é um produto novo para muitos, né? Ainda requer muitos estudos ainda com relação ao padrão nutricional.
A gente vê vários tipos de usinas que extraem o etanol do milho e de outros grãos, né? Não é só o milho, é principalmente o milho, e usam métodos industriais diferentes para fazer esse processo de extração. Ao usar métodos industriais diferentes, acabam que modificam também a composição nutricional do produto. Então, às vezes, a usina A, B ou C vai ter um tipo de produto, um tipo de DDG diferente que vai ser produzido. Então, eu tenho que entender que aquela empresa A, aquela empresa B e aquela empresa C produzem a mesma proposta de alimentos com composições nutricionais diferentes e adaptar a minha formulação àquilo. E manter com aquela indústria um diálogo para entender que se houve alguma modificação e o que essa modificação impactou nessa produção desse composto, né? Não vamos chamar de resíduo, né? Desse composto que eu vou tentar usar como ingrediente. Esse acho que é um desafio para os próximos anos, né? Conhecer os DDGs disponíveis no mercado, né? Então, quais que são os produtos que estão disponíveis no mercado? Vão existir iniciativas de determinadas empresas de desenvolver produtos próprios, com marca própria, com garantia, isso que é importante. Quer dizer, eu vou comprar. Perfil nutricional mais estável, né, Eu professor? gosto até de falar de padrão nutricional, né? Que você possa e te garanta e te dê segurança para a formulação. Em que haja vamos dizer assim, essas pequenas variações e que não impliquem mudanças muito drásticas, não implique uma necessidade constante de estar reavaliando aquele produto todo o tempo. Nós temos, acho que assim, é importante que, volta ao que eu falei anteriormente sobre o uso da base de dados, né? Nós já temos base de dados de vários desses compostos em várias situações de grandes empresas aí no Brasil, né? E acho que a dificuldade hoje, a maior dificuldade que eu vejo com isso é que o padrão é muito variado, né? Então, esse padrão varia de uma empresa para outra. E o que não pode, o que não deveria acontecer é variar dentro da empresa, dentro do seu fornecedor, que aí cria uma dificuldade para o nutricionista. Nós vivemos isso aí com os estudos anteriores, com outros componentes. O exemplo mais claro é o germe de milho, que a gente estudou, em que existiam variações e essas variações foram corrigidas no decorrer do tempo e hoje é um produto que, em algumas situações, ele é bastante utilizado. E o próprio farelo de soja, você sabe bem que existem variações, né, de produtores, de lotes, de partidas, né, e que a gente tem que procurar entender. Por isso que é importante essa vigilância. Por isso que o NIRS passou a ser para a gente uma ferramenta... Analisar, né? Uma ferramenta, eu diria para você, essencial. Isso, para mim, quebra um paradigma enorme do ponto de vista prático para o nutricionista. Só vai dar o trabalho de tabular aquelas informações e aqueles dados, né? Mas assim, eu falo que eu como professor, né? Eu sempre vejo, eu bato o olho numa empresa dela e falo, meu Deus do céu, nós temos aqui um trabalho excepcional para fazer com base de dados, com transformações, com números, né? E só isso aí já deu, pelo menos no meu trabalho acadêmico, já deu pelo menos umas 3 ou 4 dissertações de mestrado e tese de doutorado. Então eu fico muito feliz de poder interagir com a empresa nesse ponto, com as diferentes empresas nesse ponto. Aí, e acho que esse link, né, professor, igual o senhor comentou, né, e a gente conhece seu trabalho aí, né, o senhor faz isso muito bem, né, esse link, nessa ponte, né, entre a pesquisa e a demanda, né, do campo, das empresas, né, isso aí é algo muito importante também, né, que assim, eu não tenho dúvidas, né, que por mais que a gente falou sobre NIR, né, sobre analisar, sobre ter os dados em mão e trabalhar os dados, né, é essencial, né, só que a gente também ter esse apoio na pesquisa ele é fundamental, porque é de onde vão sair as ideias e os dados e onde vai validar tudo, né? Então acho que assim, esse ponto aí, a gente conhece bem o trabalho do senhor, né? O senhor faz isso muito bem para o mercado, né? Tem um valor muito grande aí todo esse trabalho do senhor também, né? E eu queria só complementar um pouquinho nisso que você está falando, como é importante a interação com o nutricionista, né? Por isso que eu acho que, para mim, cada vez que eu converso com um nutricionista, converso com alguém que está no dia a dia do campo, isso me traz não só inspiração,
mas me traz uma tranquilidade para entender que dá para fazer muita coisa dentro da universidade para ajudar o dia a dia da produção, né? Então, às vezes, são trabalhos simples, né? Eu falo assim, temos respostas sofisticadas, também análises muito elaboradas, mas às vezes respostas simples, que é pura e simplesmente você entender uma determinada formulação com uma determinada condição específica de produção. Aquele que tem 100 mil galinhos ou aquele que trabalha com 15 milhões de frangos, eles têm realidades diferentes e a gente tem que ter essa sensibilidade para entender isso também. Na universidade, eu já falei que eu trabalho com produção animal e a produção animal é voltada para o mercado, para o consumidor, né? Então tem que ter essa visão também bastante clara. Ah, maravilha, professor. E acho que assim, ficou bem claro, foram tópicos bem interessantes aqui que a gente levantou hoje, né? Falando assim sobre a aplicação, o uso dos aditivos, das enzimas também, né? Essa parte dos dados para mim que é fundamental também, repetindo isso aí, né? Mas que isso aí a gente tem que sempre frisar muito bem, né? Trabalhar com os números que a gente gera, né, professor? Então, assim, eu acho que fechando tudo isso aí, né, professor, os alternativos, né? Assim, cada vez mais eles vão ser mais trabalhados e a gente, na função de nutricionista, né, temos aí, no caso, a missão, né, de estar estudando mais sobre ele, e a gente, na função de nutricionista, né, professor, temos o dever aí e a missão, né, de fazer isso que o senhor comentou, né, analisar mais, visitar as indústrias, né, conhecer o que está sendo utilizado, né, e acho que o senhor pontuou muito bem também, né, acho que não ter medo, né, estudar, voltar às vezes no conceito, né, que era o que a gente estava falando aqui também, né. Às vezes, quando você não tem segurança para ter uma substituição de um produto alternativo, né? Às vezes você pode fazer lotes menores, fazer pequenas observações, né? Pequenos grupos de observação e tentar verificar o que está acontecendo dentro daquilo. Em vez de jogar digamos, para a empresa inteira, coloca em determinadas situações e entra em acordo. Se for um integrado, muitas dessas empresas elas têm granjas próprias, né? Às vezes é hora de você fazer algumas observações ali dentro, quebrar esses seus paradigmas, às vezes, de algo que você não conhece. O medo do desconhecido, para alguns, às vezes, impacta mesmo essa resposta, né? Fazer tudo com calma, né? Com calma. E olha, depois das enzimas, acho que abriu um leque enorme. E olha que a gente já passou aqui em Goiás pelo o farelo de girassol, né? Por muito tempo foi muito aplicado. O germe de milho foi muita experiência que nós tivemos muito importante na universidade. Agora vem o DDG, né? Com um volume grande de informações disponíveis, né? O próprio farelo de soja, que a gente continua insistindo em pesquisas para avaliar e validar essa variabilidade e entender alternativas para corrigir essa variabilidade. Um trabalho muito interessante que nós fizemos foi entender um pouco do fornecimento de energia pelo farelo de soja, né? Eu acho que é uma grande oportunidade em aves que às vezes a gente pode trabalhar muito bem. E quem é qual aditivo que a gente vai usar para isso? São as enzimas, né? E é muito interessante. Dá para você, inclusive, aumentar o fornecimento de energia. Nós tivemos uns resultados experimentais ainda, né, de utilização de até 150, 200 quilocalorias a mais com a utilização, isso estudando o farelo de soja isoladamente, né, com a associação de enzimas carboidrases ou carbohidrolases. Então, é um trabalho que eu acho que a universidade pode colaborar muito, inclusive não só para baratear o custo, né, com a enzima trabalhando favoravelmente para o farelo de soja, que é um ingrediente onde eu tenho uma oportunidade de retirada de energia muito grande, como obviamente para quem vai utilizar esses produtos. Continuo dizendo que eu sou otimista, né? Então, eu acho que a tecnologia veio para nos ajudar, né? E eu acho que o sorgo e o milheto que você deu como exemplo, o DDG, né? Seja ele úmido ou seco, ele é realmente são alternativas que nós vamos utilizá-las sim no dia a dia da produção, com todo o cuidado necessário, com toda a tecnologia que a gente tem disponível.
Certo. E acho que o senhor pontuou um negócio interessante também, que a gente está falando sobre utilizar as ferramentas, as enzimas em alternativos, mas também extrair mais nutriente do que a gente já usa como convencional, né, professor? Então, assim, ó, esse para mim é um ponto muito relevante, que a gente tem um potencial muito grande nas matérias-primas que a gente já utiliza, né? Então, assim, ó, a energia de farelo é algo importante, né? Perfil de aminoácidos de milho, por exemplo, é algo importante também. Então, assim, a aplicação dessas ferramentas no que é convencional, também a gente não pode esquecer disso, né? Não focar e pensar só em uma alternativa, mas extrair mais do que a gente já usa. Você sabe bem, né? Às vezes nós conversamos aí sobre a realidade do que está acontecendo no dia a dia. E eu lembro durante a pandemia nós falamos exatamente isso. Como as enzimas foram importantes nesse período de pandemia, né, para baratear custo, elas se viabilizaram em várias situações, né, em situações, inclusive, nunca se imaginou que algumas enzimas poderiam ser utilizadas até a fase final, né, em alguns casos. Lembro de nossas conversas que nós tivemos. E eu acho que outro ponto também é bastante importante. Essas enzimas também estão evoluindo, né? As indústrias que produzem essas enzimas estão cada vez mais eficientes e esses produtos vão estar cada vez melhores para a utilização. Então, se alguém tem receio de utilização de algum alimento alternativo e tem acesso a essas enzimas de, vamos dizer assim, de alta qualidade ou de última geração, acho que cada vez mais esses paradigmas vão ser quebrados pela realidade do custo, né? Pela realidade do resultado do custo final que as pessoas têm como obter. Continuo falando, sou entusiasmado com relação a isso e bastante entusiasmado. Né? Nós temos que ser, né, professor? Como todo nutricionista tem que ser entusiasmado, né? E curioso, né? Estudioso, sempre está querendo saber o que está acontecendo para poder tentar achar saídas mais inteligentes, econômicas e, claro, o resultado é a produção final. Né? Maravilha. Professor, acho que a gente está chegando ao fim aí dessa rodada de discussão de hoje. Eu queria novamente agradecer muito o senhor por ter aceitado o nosso convite, né? Sempre muito enriquecedoras as nossas conversas, né? Então acho bem interessante a gente poder estar fazendo esse podcast aqui, né? A gente poder levar essas conversas que a gente tem aí para mais pessoas, para mais colegas, né? Queria novamente agradecer em nome da Nutrial. Espero que a gente, em um outro momento aí, volte a sentar aqui com mais temas aí bem interessantes. Eu que agradeço, me coloco à disposição, não só de você, como da audiência, das pessoas que estão nos acompanhando. Acho que é o meu papel como professor, é o papel da universidade, é um papel de esclarecer, é o papel de complementar, é o papel de tirar dúvidas, é o papel também de discussão. A gente tem muita informação disponível no mercado hoje. Às vezes, não digo no mercado, também na ciência, né? Às vezes é questão só de organizar isso, né? E colocar de uma forma, às vezes, que as pessoas às vezes não têm acesso a esse tipo de informação que a gente tem. Eu, como professor, viajo muito, participo de eventos, exatamente para ver quais são as tendências mundiais. Né? Nós nem falamos de farinha de insetos. Né? Isso, né? Isso na Europa, na Ásia, é algo que está desenvolvendo muito rapidamente. Isso vai chegar para a gente, não tenho dúvida. Né? Vai chegar. Né? E acho que antes do que a gente imagina. Quanto isso vai se viabilizar? É uma outra pergunta. O futuro, então, nos aguarda ainda para muitas mudanças, para muitas novidades. Eu acho que coração aberto, mente aberta e vamos estudando e tentar fazer o melhor que a gente puder. Está aberto para mudança. Com certeza. Obrigado a você, obrigado a todo mundo que nos ouviu. Né? E estou à disposição, a universidade está à disposição, tá? Para futuras colaborações, conversas, bate-papos. Eu agradeço a você. Obrigado, professor.